Afinal de contas, o reino milenar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será aqui na terra ou será lá no céu? Esta e outras perguntas fazem parte do nosso mundo religioso em que nós estamos vivendo nestes últimos dias. Terá a Bíblia uma resposta certa para poder realmente trazer à luz a esta pergunta? Será este um assunto de grande relevância para o povo de Deus que vive nesses últimos dias? As Escrituras Sagradas, elas nos dizem que nós devemos então conhecer a verdade para que a verdade possa realmente nos libertar. Nós devemos então examinar as Escrituras a fim de que nós possamos termos por meio dela o verdadeiro conhecimento a respeito de este e de outros temas abordados nas páginas do livro sagrado. Prezado ouvinte, as Escrituras Sagradas nos falam que nós estamos vivendo no final do 6º milênio da história deste mundo. E a Bíblia nos fala de um período de 1000 anos encontrado lá no livro do Apocalipse. E esse período dos 1000 anos será realmente o período do 7º milênio, como se fosse um sábado de descanso para o povo de Deus. É um período em que a terra realmente vai ter um descanso por um período de 1000 anos. Descanso esse porque durante os 6000 anos em que os habitantes desse velho mundo, eles transgrediram o santo mandamento da santa lei de Deus. Então, a fim de que a terra possa descansar dos seus sábados, o 7º milênio será um sábado, um período chamado de sabático, um período de descanso, onde a terra vai descansar dos seus sábados. E é justamente neste período, queridos, onde a Bíblia nos fala que o povo de Deus estarão com Cristo reinando com ele por um período de 1000 anos lá no país celestial. Apocalipse capítulo 20 e o versículo 6, onde a Bíblia diz que bem-aventurados e santos aqueles que fazem parte da primeira ressurreição, sobre esses não tem poder a segunda morte, e eles então reinarão com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse capítulo 20 e o versículo 6. Por quê? O reino milenar de Cristo será realmente lá no país celestial, nos céus. Sabe por quê? Não vai ser aqui na terra? Porque na segunda vinda de Jesus Cristo, as Escrituras nos falam em alguns variados textos da Bíblia, desde o Antigo até o Novo Testamento, que não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Você pode ver o que está escrito lá no livro de Mateus capítulo 24, do versículo 1 até o versículo 3. Você pode ver Apocalipse capítulo 6, do versículo 15 ao versículo 17, que quando o Filho do Homem se manifestar nas nuvens dos céus com poder e grande glória, os reis da terra, os grandes, os comandantes e todos os escravos e todos os livres vão pedir aos montes e aos rochedos para cair sobre eles, porque é vindo grande ira
o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Segundo as Escrituras, a vinda do Filho do Homem virá com fogo, e a terra vai sofrer um grande abalo sísmico, o maior terremoto jamais visto da história da humanidade, da história terrestre. Vai acontecer na terra, amigos. E a Bíblia nos fala que todas as cidades, elas vão cair por terra, as torres altas vão cair por terra, e todas as cidades das nações vão cair por terra, montes e ilhas vão ser atirados dos seus lugares, outeiros estarão tremendo. E o reino milenar de Cristo não vai ser aqui neste mundo, no período dos 1000 anos, porque o profeta Jeremias, ele já profetizou em sua profecia, no seu livro, no capítulo 4, versículo 23, em diante, aonde ele disse: observei a terra, e ela sem forma e vazia. Olhei para os montes, e todos tinham se atirado dos seus lugares. Olhei para o céu, e não havia aves. Olhei para o céu, e não tinha a sua luz, e homem nenhum havia sobre a superfície da terra. Queridos, como é que o reino milenar de Cristo vai ser aqui na terra, sendo que a terra vai estar devastada, sem forma e vazia? Essa terra fértil vai se tornar um deserto. Assim está escrito no livro de Jeremias, capítulo 4, versículo 23 diante. Não vai ter homem nenhum. Quando se fala homem, está se falando no sentido genético da palavra. Não vai ter aves. Cidades todas estão derribadas. A terra vai estar em plena destruição por causa da vinda do Filho do Homem. Vai haver um terremoto jamais visto, e a terra vai sofrer realmente um grande abalo sísmico com a vinda de Jesus Cristo. Essa terra vai estar devastada. As obras que nelas existem vão ser destruídas, desfeitas. Como é que o reino milenar de Cristo vai ser aqui nesse período de 1000 anos? Sem chance, amigos, sem chance. Segundo o que nós lemos também no livro de 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 9 até o versículo 13, a Bíblia nos fala as seguintes palavras: sabendo nós que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, que pessoas não deveriam ser em santo procedimento, aguardando a vinda do grande dia de Deus, em que os céus em cima se incendiarão, e a terra embaixo, e as suas obras serão desfeitas. Está vendo aí? Na vinda de Jesus Cristo, as obras que existem aqui na terra serão desfeitas. Esses céus que agora vimos estão sendo entesourados para o fogo, e a terra e as suas obras arderão em chamas. Então, mais um texto que acaba de afirmar para nós que a terra vai ficar de uma forma, sem forma e vazia, como se fosse um deserto. Então, como é que o povo de Deus vai reinar aqui neste planeta no período dos 1000 anos? Com a terra desta forma, amigos, sem chance. A Bíblia nos fala através de Jeremias, no capítulo 25, você pode examinar lá, que os mortos que estarão
mortos pela presença do Filho do Homem, não serão recolhidos, não serão sepultados. No período dos 1000 anos, os mortos que morrerem pela ocasião da vinda de Jesus Cristo não serão recolhidos, nem serão planteados e não serão sepultados. Ficarão como estercos sobre a superfície da terra. O povo de Deus, aonde estará? No período dos 1000 anos. Examine comigo o que está escrito no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 16 e o 17. Porquanto o Senhor mesmo dá a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e ao ressoar da trombeta de Deus, ao ouvir a voz do arcanjo, ao soar da trombeta de Deus, descerá dos céus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Uma prova de que os que serão salvos e estarão com Cristo no seu reino milenar, lá em cima e não aqui embaixo, é o verso 17. A Bíblia nos fala: nós, os que ficarmos vivos, seremos juntamente com eles arrebatados ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Está vendo aí? Queridos, a Bíblia diz que na vinda de Jesus, os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que estiverem vivos serão arrebatados juntamente com eles. Com quem? Com os que foram ressuscitados, ao encontro do Senhor nos ares. E aí estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Para confirmar, o apóstolo São Paulo nos fala no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 51 em diante: não admiremos, pois nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num abrir e no fechar de olhos. E esse corpo mortal se revestirá da imortalidade, e esse corpo corrupto se revestirá da incorruptibilidade. Tá vendo? Amigos, a Bíblia diz que a morte vai ser tragada para sempre. Aonde será o reino milenar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Existe outro texto onde as Escrituras Sagradas nos falam, lá no livro de Mateus, no capítulo 24, o versículo 31, onde a Bíblia diz que o Filho do Homem, quando se manifestar nas nuvens dos céus com poder e grande glória, ele vai enviar os seus anjos com grande clangor de trombetas para poder reunir, recolher, levar os seus escolhidos de uma a outra extremidade da terra. Ou seja, dos 4 cantos da terra, os anjos virão para buscar os seus escolhidos. Então os anjos vão vir para poder buscar o seu povo, os que forem ressuscitados e os que serão transformados, os vivos, salvos. Então, o povo de Deus vai ser arrebatado para encontrar com Jesus nas nuvens dos céus, pelos anjos. E aí a destruição vai vir sobre a terra, e não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. As obras que hoje existem na terra, feitas pelo homem, serão todas destruídas. Cidades, torres, tudo
serão destruídas. Amigos, essa terra vai ficar sem forma e vazia como um deserto, sem condições de sobrevivência. Nesse período, chamado de período de os 1000 anos. A terra vai ficar de forma escura, sem a luz do sol. Jeremias viu isso lá. Os montes e as ilhas estarão saindo dos seus lugares, estarão tremendo. Quem é que vai ficar aqui, nesse período dos 1000 anos? Apocalipse capítulo 20, do versículo 1 em diante, a Bíblia diz que João ele viu um forte anjo descendo dos céus e tendo uma cadeia, uma corrente. E ele lançou Satanás no abismo e o prendeu por 1000 anos. Quem vai ficar aqui? Neste mundo, durante os períodos dos 1000 anos, Satanás e todos os seus anjos que vieram com ele lá do céu. Ele vai ficar um período de 1000 anos aqui contemplando a miséria que foi causada por causa da sua rebeldia que um dia começou lá em cima. Deu para observar? Mas a Bíblia diz que durante os 1000 anos, o povo de Deus estará com Cristo lá no país celestial, reinando com Cristo, sendo sacerdotes de Deus por um período de 1000 anos. Queridos, depois que passarem esse período dos 1000 anos, a Bíblia diz que haverá uma segunda ressurreição. A ressurreição dos ímpios, daqueles que morreram por ocasião da segunda vinda de Jesus, e aqueles que não foram ressuscitados quando Jesus voltou pela sua segunda vez. Haverá uma ressurreição, chamada segunda. E a Bíblia diz que vai ser como uma areia do mar. Nesse momento, Satanás vai ser solto da sua prisão e ele vai sair de Gog a Magog a fim de reuni-los para uma peleja. E nesse momento, ele vai reunir os ímpios, os homens de guerra, os comandantes, todo escravo e todos os livres, todas as pessoas que se simpatizaram com ele, que não abandonaram a vida de pecado, estarão lá. E nesse momento a cidade santa estará descendo nos altos céus, sobre as nuvens, e Satanás vai pegar essa multidão de gente que é como a areia do mar e vai atacar a cidade querida. E dentro da cidade estarão lá todos os salvos, desde o início do mundo até o último dia. Aqueles que foram salvos, os que foram ressuscitados, primeiro, os que forem arrebatados, eles estarão lá na cidade santa. E Jesus está voltando nessa ocasião aí, depois dos 1000 anos, na cidade santa, com todos os anjos. E Satanás vai atacar a cidade santa. Isso é depois dos 1000 anos. E a Bíblia diz que vai descer fogo do céu com enxofre, que é a segunda morte, o diabo, a besta, o falso profeta, os idólatras, os mentirosos, os adúlteros, os feiticeiros, os necromantes, os adivinhos, serão lançados dentro do lago de fogo e serão exterminados para sempre. Malaquias capítulo 4 nos diz que, de sorte que não ficará nem raiz e nem ramo que não seja queimado. A terra vai ser purificada. E o último inimigo a ser exterminado será a morte. Naquele exato momento, queridos,
Vai se cumprir a profecia que está escrita lá no livro de Zacarias, capítulo 14, que a Bíblia fala que Jesus, quando estiver descendo nessa ocasião, ele vai pisar os seus pés no Monte das Oliveiras, onde ele pregava o Sermão do Monte. E quando ele pisar os pés no Monte das Oliveiras, Zacarias capítulo 14, o monte vai se apartar, metade para o norte e metade para o sul, e no meio haverá um grande vale. É aí que a cidade santa vai descer. A capital da nova terra, a cidade de ouro puro, vidro transparente. E aí, o povo escolhido de Deus vai reinar na nova terra para sempre. Não haverá mais lágrimas, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais luto, e nem tristeza, e a morte deixará de existir. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porque o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 a 55. Aí a Bíblia diz que os reinos deste mundo serão entregues ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e ele será o governante da nova terra, amigos. Não haverá mais inflação, não haverá mais desemprego, nem falta de moradia. Morador nenhum vai dizer que está doente. Não terá criança de poucos dias, nem velho que não haja cumprido a sua missão. Preste atenção, queridos amigos. É por esse motivo que nós temos que examinar as Escrituras, porque dentro das Escrituras Sagradas nós teremos um direito de vida eterna, e onde nós não seremos enganados também. Existe uma variedade de interpretações a respeito deste assunto, mas somente a Bíblia tem a resposta certa. Eu prefiro ficar com a Bíblia do que com a vontade do homem, porque a Bíblia é a vontade de Deus, queridos amigos. E quando estivermos nesta terra que se tornará um paraíso, a Bíblia nos fala através de Salmos 37, que os mansos herdarão a terra e nela se deleitarão em abundância de paz. Glória a Deus por isso. E é por isso que Jesus fala lá em suas bem-aventuranças, capítulo 5 de Mateus, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E o salmista 37, no Salmo 37, ele fala bem assim: dentro de pouco tempo, o ímpio não existirá, procurará o seu lugar e não achará. Hoje o ímpio prospera, mas a Bíblia diz que os dias do ímpio estão sendo contados, estão chegando ao fim. Sim, queridos amigos, esta foi uma mensagem que Deus colocou na minha mente e no meu coração para poder realmente trazer aqui, a fim de que você possa assistir esta mensagem juntamente com a sua família. Separe tempo, pare tudo e ouça esta mensagem. Acompanhe as mensagens que tenho compartilhado no meu canal Luz para o Caminho. Se você achar relevante, deixa uma curtida, compartilhe para os seus amigos nas suas redes sociais, deixe um comentário, se inscreva. Deixa eu te falar uma coisa, você que está me ouvindo nesse momento agora. Hoje nós estamos vivendo em um período chamado de liberdade religiosa. Podemos então pegar esse livro aqui, a Bíblia, a Palavra de Deus, e podemos ir à igreja. A igreja está aberta. Podemos ir na casa do vizinho. As portas estão abertas. Podemos ir nas ruas e proclamar a mensagem de Jesus Cristo, o Evangelho,
porque o tempo é de liberdade religiosa. Mas chegará o tempo que esse tempo de liberdade religiosa vai terminar. Você sabia que na China, dificilmente alguém pode chegar e estar assim na rua pregando a palavra? Em outros países também, como Afeganistão, Rússia, etc. Pois é, amigos, esse tempo de liberdade vai terminar. Vai chegar uma época em que as pessoas vão procurar ouvir a mensagem que hoje você está tendo acesso e não vão encontrar mais. Vai haver uma fome e uma sede de justiça enviada pelo Criador sobre a humanidade, e as pessoas vão procurar quem pode falar para elas a respeito do reino de Deus, a respeito de Jesus Cristo, a respeito do amor de Deus, e não vai encontrar mais ninguém para falar. Sabe por quê? Porque o tempo de graça dado por Deus para a humanidade chegou ao seu ponto final. E aí as pessoas vão ter que encarar o juízo final de Deus. Quem é justo, seja justo ainda. Quem é santo, continue na prática da santidade ainda. E quem é imundo, continue na prática da imundícia ainda. Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Esta mensagem, ela tem sido pregada durante séculos. E nesses últimos dias, nós estamos aqui trazendo esta mensagem para você e para sua família. E que você possa realmente deixar que esta mensagem possa falar profundamente no seu coração. Que Jesus Cristo possa nascer a cada momento dentro do meu e do teu coração. Que Ele seja o Salvador das nossas famílias, das nossas vidas. Amigos, estamos vivendo nas horas finais da história deste mundo. E o tempo de oportunidade está terminando para a humanidade. Assim como terminou para os antediluvianos, assim como terminou para os de Sodoma e de Gomorra, assim como o tempo de oportunidade Deus deu para o povo judeu, que foi um período de 490 anos, conhecido como 70 semanas de anos, Deus também determinou um tempo para esta geração. E nós acreditamos, eruditos bíblicos, estudiosos da Bíblia, estão acreditando que nós somos a última geração. Acreditamos que somos a geração que vai ver Jesus voltando nas nuvens com poder e grande glória. Que Deus abençoe, que Deus ilumine, que Deus o proteja, que Deus possa nos dar entendimento e nos dar sabedoria dos altos céus. Sou adventista do sétimo dia, congrego na Igreja Central da cidade de Itaperamutá, Bahia, e tenho o imenso prazer de estar trazendo para você esta mensagem em nome de Jesus. Amém. Amém.